aqui, agora eu vou falar sobre análise, você analisar determinado dado usando dados categóricos com dados numéricos. Então, repetindo, dados numéricos com dados categóricos, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Veja que essas duas próximas aulas serão conceitos importantes para podermos entender a parte de inferência. Ok? Se A influencia em B, se determinada coisa influencia em determinada situação, se determinado ato aumenta determinado grupo e assim por diante. Isso daqui é um conceito importante para a gente poder aprender. Então vamos lá. Além dos números numéricos, né, então nós estamos tratando sobre contínuos ou não, temos também os dados categóricos, que eles vão separar entre algumas, como já diz o próprio nome, categorias. Neste caso aqui é entre male e female, né, então homem ou mulher. Então nós estamos falando aqui sobre peso, altura e assim por diante. Veja que esses dados aqui são relacionados. Aqui eu estou falando, usando o MTCARS, eu estou usando o MPG pelo peso. Então, milhas por galão pelo peso. Quanto maior o peso, quanto mais aumenta o X, mais diminui o Y, o que faz sentido. Quanto maior o peso do carro, mais ele consome para poder se locomover. Só que, dentro do MTCARS, possuímos dados categóricos também. E esses dados categóricos também podem ser usados na nossa análise. Por quê? Porque determinado dado de determinada categoria pode sim influenciar na nossa análise. Simplesmente nós olhamos aqui e falamos assim, beleza, nós temos peso, nós temos milhas por galão, só que existem outras categorias também. Se nós colocarmos as categorias aqui, neste caso por cores, podemos verificar que aqui nos cilindros, então nós temos carros com 4, com 6 e com 8, cada um com sua cor, esse vermelhinho, esse verdinho e esse azulzinho. E veja que a questão da categoria também entra aqui no meio. O que nós podemos analisar em cima disso? Então, que os carros mais econômicos e os mais leves são os dados que estão com 4 cilindros. Né? São carros de 4 cilindros. Veja que eles têm, vou pegar uma cor parecida aqui, esse rosinha aqui. Né? Eles estão, tem um laranja aqui, vou pegar o laranja. Eles estão mais ou menos nessa, mais ou menos não, né? Eles estão nessa área aqui, ó. Veja que eles estão nesses dados. Então nós temos os carros mais leves e econômicos que estão aqui em cima, estão dentro dos carros que têm 4 cilindros. E veja que os carros mais pesados e os que mais consomem também são os de 8 cilindros, que também faz sentido. Veja que eles estão aqui. Veja que tem aqui numa questão de classificação, eles também têm ali no meio, né? Tem uma areazinha meia torta aqui, né? Que são entre eles. Depois eu vou falar um pouco sobre clusterização, vocês vão entender o que eu estou falando. Veja que nós temos aqui 3 áreas. Nós temos as áreas dos 4 cilindros, nós temos as áreas dos 6 cilindros, nós temos a área do no singular, tá? Desculpa, a área dos 8 cilindros. E isso influencia também no nosso meio de olhar esses dados. Porque se nós simplesmente olhássemos eles sem qualquer categoria, falaremos, beleza, temos aqui, quanto maior o peso, mais consome. Só que tem algum outro dado que pode entrar aqui no meio, que possa dar uma relação melhor entre eles, nós temos as categorias, que são os cilindros. Quanto maior a quantidade de cilindro, mais o carro pesa e mais ele consome. Ok? E sim, eu vou mostrar como fazer isso no ggplot, tá? Prot. Eu vou mostrar como fazer, então podem ficar tranquilos. Veja que aqui temos uma outra situação. Não temos uma representação visual no sentido de cores, mas temos uma representação visual no sentido de gráfico, que aqui nós estamos mostrando qual é a quantidade de cavalos de potência pelos cilindros. Veja que aqui nós temos somente a representação de um dado numérico, ok, isso daqui é um dado numérico, por um dado categórico. Temos essa relação. E veja que, a partir disso, nós podemos ver qual é a distribuição dos nossos dados em potência. Veja que aqui nós temos, entre carros com 4 cilindros, cilindros, temos aqui, está entre 100, está entre 90, 100 e pouco, tá tipo mais ou menos nesse meio. Veja o que? A mediana está bem lá para cima, ok? A mediana está próximo ao 100, então nós temos uma concentração até que legal ali, né? E
temos os dados até 120, 130, deve ser mais ou menos esses daqui, sendo que 200 aqui, 150 aqui, então aqui deve ser 120, 130. Beleza? Nós podemos ver que aqui a mediana dos carros de 6 cilindros que nós temos, só a mediana deles, eles estão praticamente no limite dos carros de 4 cilindros. Veja que aqui tem um outlier, que é um carro que, ele mesmo tendo 6 cilindros, ele é um carro, possamos dizer, consideravelmente potente. Já os carros de 8 cilindros, veja que nós temos uma dispersão bem grande aqui no meio, né? E o interquartile range está logo aqui, e a mediana, veja que só a mediana já é maior do que qualquer outlier dos 6 cilindros. Então, sim, há uma diferença se você simplesmente analisar somente dados numéricos e você colocar alguns dados categóricos nisso. E veja que eu estou tratando de uma relação entre dados numéricos e dados categóricos. No próximo vídeo eu vou passar somente com dados categóricos. E como nós podemos representar isso? Eu já mostrei. Nós temos aqui o próprio scatterplot, né? Então, aqui no meio nós podemos colocar as cores e mostrar quais são as categorias que estão entrando aqui. Veja que quando nós estamos entrando de algoritmos de classificação, como por exemplo clusterização, esse conceito de categoria, né, de você poder juntar para determinados dados em determinadas categorias, é um conceito importante para você entender a clusterização. Aqui embaixo também nós podemos usar os próprios gráficos de caixa, né, o boxplot. Podemos também fazer alguns dados, como por exemplo o gráfico em barra. Então nós temos aqui uma determinada barra sobre a categoria X, nós temos uma outra barra de uma determinada categoria de Y, né? Então nós temos uma outra barra de uma determinada categoria, que é a categoria Z. E assim por diante, e aqui sendo tanto frequência, então nós estamos tratando, sei lá, de 0 a 200, ou pode ser também de 0 a 1, que aqui nós estamos tratando sobre porcentagens. Daqui é frequência, este daqui seria porcentagem, né? E a ordem, qualquer diferença entre isso e um histograma, por exemplo. Só que o histograma, eu não posso alterar as ordens, né? Então eu tenho aqui, eu tenho aqui, tenho aqui, tenho outro aqui, tenho aqui, tá torto porque a mesinha também tá torta, tá? Eu também desenho torto. E tem outra aqui, e tem outra aqui, cada um representando um número, sei lá, tipo, isso aqui é o 1, isso daqui é o 3, isso daqui é o 5, isso daqui é o 7, e assim por diante, né? Este daqui, o histograma, eu não consigo alterar, já um gráfico em barra eu consigo alterar. Eu também posso ter, por exemplo, um gráfico de barra empilhada, por exemplo. Então eu vou ter, sei lá, eu tenho aqui a quantidade de X, eu tenho aqui a quantidade de Y, né, e eu tenho aqui a quantidade de Z, por exemplo. E isso daqui tudo dando, sei lá, a quantidade total. Então aqui eu vou ter, sei lá, a quantidade total de 0 a, vamos considerar assim, 500. E aqui eu vou ter também do 0 ao 1. Aqui eu estou tratando sobre porcentagem e aqui eu estou tratando sobre volume. E assim por diante. Ok? Podemos ter outras representações com determinados dados categóricos e afins. Então, o que eu quero dizer com isso? Categorias de dados, se elas estão no meio, pode ser que elas tenham alguma determinada influência no relacionamento dos dados. Ok? Então prestem muita atenção no que vocês estão analisando, prestem muita atenção nos dados aos quais vocês estão verificando, criem gráficos, coloquem determinadas categorias, pois pode ser que essas categorias mostrem muito mais informação sobre os dados aos quais vocês têm. Beleza? Eu acho que eu já falei demais, e é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo.